Olá Google Ads, bem-vindos a mais uma sessão do Google Ads para todos. Hoje vamos falar particularmente de uma coisa que é interessante e que todos vemos cada vez que entramos na conta do Google Ads, que são as recomendações. As recomendações são aquelas coisas que o Google nos vai informando e sobre as quais nos vai informando que devem servir para otimizarmos a nossa conta do Google Ads. Nem sempre vai ser assim, nem sempre isso acontece, mas é exatamente sobre isso que eu gostava de conversar convosco hoje e de termos uma ideia bastante aproximada de que tipo de recomendações é que o Google nos dá, quais é que são as úteis, como devemos gerir as diversas recomendações que o Google nos dá, o que é a pontuação das recomendações, se e até que nível devemos otimizar essas recomendações, etc, etc. Portanto, isto é um assunto que interessa e que, pelo qual tem interesse. Por favor, mantenhas até ao final do episódio porque temos muito que falar. É um episódio relativamente curto, mas é um episódio que no final vai ver que pode mudar a sua maneira de fazer a gestão continuada das contas do Google Ads. O Google Ads para todos é patrocinado pela Marketing Digital Lisboa, que é uma empresa precisamente de consultoria na área de Google Ads e de SEO e marketing digital em geral. Portanto, se sentir que precisa do apoio de profissionais nesta área, por favor, não hesitem em nos contactar, temos todo o gosto em falar consigo, em perceber o seu problema, a sua necessidade e tentar ajudá-lo no desenvolvimento do seu marketing digital. Entretanto, este canal do Google Ads para Todos é um canal, como alguns já sabem, os subscritores, que vai emitindo conteúdos sobre Google Ads, de toda a mais variada forma e tamanho também. Falamos desde como criar uma campanha, até como, por exemplo, no episódio de hoje vamos em particular a um aspecto específico da gestão do Google Ads, que é a gestão das recomendações do Google. Portanto, se tiver interesse em ter novidades, em acompanhar a evolução do Google Ads, em conhecer cada vez um pouco mais do Google Ads, por favor, subscreva o canal, carregando no subscrever e, por favor, carregue também na campainha, porque ao carregar na campainha, sempre que sair um novo episódio, vai ser informado, vai receber uma notificação desse mesmo episódio. Já agora, qualquer questão que tenham sobre estas matérias ou outras até relacionadas com o Google Ads, não se esqueça de fazer um comentário aqui por baixo, que eu terei todo o gosto em responder dentro da medida do possível, está bem? À questão que tenham que pôr. Se há coisa que o Google Ads tem, é capacidade de inteligência artificial. Vamos ser honestos. Não há empresa melhor na gestão da inteligência artificial do que o Google. O Google tem milhões de pontos de informação e de contacto entre as nossas contas do Google Ads e a maneira como pensa que as contas do Google Ads devem ser geridas. Ao utilizar toda essa informação, gera recomendações de uma forma automática, não é de uma forma, não julguem que personalizada, de uma forma automática, através de algoritmos, que nos dá algumas pistas de coisas que nós podemos fazer para melhorar a gestão das nossas contas. E é disso que se trata as recomendações. As recomendações, no fundo, são algo com que um gestor do Google Ads convive diariamente. Há sempre recomendações. Qualquer conta tem sempre recomendações quando abrimos a conta de manhã, ou à tarde, ou à noite. Qualquer conta vai ter sempre recomendações do Google Ads, ou do Google. No fundo, não são mais do que sugestões. Sugestões baseadas em análise de dados que o Google faz sobre as nossas contas e sobre a gestão das nossas contas. É preciso termos bastante cuidado e, portanto, desde já um primeiro grande aviso à navegação. As recomendações ou sugestões do Google vão muitas vezes na direção de nós gastarmos mais nas nossas contas do Google Ads. Afinal, a Alphabet, o grupo em que está incluído o Google Ads, é um grupo que estava em bolsa e cuja valorização é muito importante para os seus acionistas. E, portanto, o objetivo máximo da gestão desta empresa é maximizar o seu valor em bolsa e, portanto, não é de admirar que as sugestões vão no sentido de vender. Aliás, eu trabalhei muitos anos num banco e fazíamos exatamente a mesma coisa com os nossos clientes. Telefonávamos aos nossos clientes a promover e a sugerir ações ou a compra de produtos que era precisamente para melhorar a rentabilidade do banco, certo? O Google faz absolutamente a mesma coisa através deste instrumento que tem, que é o das recomendações. A grande diferença, no entanto, em relação aos bancos, é que os bancos são péssimos a analisar os milhões de dados que têm sobre os seus clientes. Realmente fazem muito pouco com esses dados. Poderiam fazer muito mais, poderiam compreender muito melhor os clientes e poderiam utilizar isso na otimização da gestão das suas relações comerciais com os clientes. Não o fazem, o Google faz. E, portanto, é essa a grande diferença. É que, efetivamente, as recomendações do Google são muitas vezes perspicazes, são muitas vezes acertadas, são muitas vezes dirigidas ao caso particular de cada cliente.
parecem quase feitas por humanos às vezes. Pessoas que estiveram a analisar a nossa conta e que de repente identificaram algo que nós poderíamos melhorar e indicam-nos essa melhoria. Essas recomendações, onde é que as podemos ver? Pois elas aparecem mais ou menos por todo lado, mas são muito fáceis de identificar no quadro inicial, quando entramos na própria ferramenta. Podem verificar que na esquerda, quando estamos a nível de todas as campanhas, temos uma opção que é precisamente recomendações. Portanto, se clicarem nessas recomendações, vão ver as recomendações que existem. Agora, a primeira coisa que eu gostava de falar é sobre a pontuação de otimização. Não deve ser algo que vos deve preocupar demasiado. Há pessoas que acham que quanto mais alta a pontuação de otimização de uma conta, melhor a conta vai performar ou vai ter melhores resultados. Não é assim. Não existe nenhuma relação, da minha experiência, entre uma conta estar a funcionar bem e ter um nível de pontuação de otimização elevado. O nível de pontuação otimizado elevado ajuda só, por exemplo, aos partners da Google, como eu, que precisamos ter uma média de pontuação sempre acima de 70%. É um dos requisitos para ser partner do Google. Mas para individuais pode ter uma pontuação de 50%, de 70%, de 100%, aquilo que quiser. Está bem? Portanto, não fique obcecado com a pontuação de otimização, porque ter 100% não significa que a sua conta é perfeita. Muito longe disso. Bem, como podemos ver aqui neste exemplo da Dalmania, a pontuação é de 95%. É bastante alta. Mas, como podem ver também, esta otimização resulta de ter aplicado as sugestões que o Google me fez em 83%, mais ter ignorado 11,7% das recomendações que foram feitas. Está bem? Portanto, isso também é algo muito importante. Ou seja, nós não precisamos de aceitar todas as recomendações. Podemos ter uma boa razão para não aceitar a sugestão. E, portanto, ao ignorá-las, a nossa pontuação sobe na mesma. A pontuação, neste período que estamos a analisar, subiu 2%, que é normal, porque, como vão ver mais à frente, um dos processos de otimização que eu sigo nas contas de Google Ads é olhar para as recomendações, porque de vez em quando realmente ajuda-nos a escolher de uma forma fácil coisas que de outra maneira tínhamos de estar à procura e a tentar identificar. Vejam, por exemplo, aqui nestas recomendações. Uma das recomendações é melhorar os recursos que eu tenho nas campanhas de máximo desempenho. Portanto, as campanhas de máximo desempenho, como sabem, têm fotografias, têm vídeos, têm texto, têm títulos, têm descrições, têm todos estes ativos. E, segundo o Google, eu poderia tentar melhorar a qualidade dos mesmos. Portanto, ir lá, ver quais é que estão a ter melhor desempenho e os que têm pior desempenho, substituir os que têm pior desempenho por novos, por exemplo. É uma forma, não é? Só que eu já fiz isso, e fiz isso recentemente. E de momento não tenho mais vídeos e mais fotos para publicar. Portanto, eu posso perfeitamente chegar aqui, reparem, vale 2,3% da minha pontuação. Eu posso chegar aqui e dizer que quero ignorar esta recomendação. Porquê? Porque já fiz isto fora das recomendações, neste caso, ou porque não é relevante para a minha empresa. No caso de ser de gastar mais dinheiro, então não teria aqui não gastar mais dinheiro, ou outros, explicaria. E meto ignorar. Reparem que imediatamente a minha pontuação subiu para 97,4 e essa recomendação desapareceu. Mas se eu meter o mouse por cima, hão de verificar que agora as minhas recomendações ignoradas subiram para 14. A minha otimização da conta continua nos 83,4%. Mas não se estressem por causa disso, está bem? Claro que uma das coisas que vai acontecer com estas recomendações que eu ignoro é que daqui a uma semana a recomendação aparece outra vez e, portanto, tenho que estar insistentemente a dizer para ignorar, para manter a minha pontuação elevada. Enfim, problemas que um dia o Google talvez venha a resolver de alguma forma mais definitiva. Mas sobre as recomendações em geral, vou ser totalmente honesto consigo. Há 2 anos, ou há 3, as recomendações eram claramente sempre na direção de nós gastarmos mais dinheiro. Aumentar os orçamentos, mudar a correspondência das palavras-chave exatas para amplas, fazer coisas que muitas vezes realmente eu não via qual era o contributo que podiam ter para as contas dos meus clientes e dos anunciantes. Hoje em dia, na verdade, muitas das recomendações que eu vejo feitas pelo Google começam a fazer sentido e começam a ser de bastante utilidade. Portanto, no processo de otimização que eu faço das contas dos meus anunciantes, realmente eu olho para as recomendações. Eu realmente trato de revê-las uma a uma e tentar ver se as devo ignorar ou se as devo aplicar. Muitas vezes até há algumas que são um bocadinho arriscadas, como vamos ver à frente. Por exemplo, uma das recomendações mais típicas do Google é sugerir-nos alterarmos a forma de licitar, portanto, a forma de entrarmos no leilão.
seja, a forma de pagarmos pelos nossos anúncios. E então, quando nós estamos numa situação em que, por exemplo, temos uma licitação manual, em que eu escolho o máximo clique que eu estou disposto a pagar por cada palavra-chave, ou quando estou numa licitação tipo maximizar cliques, é muito normal que o Google venha dizer: tente, se faz favor, utilizar a licitação de maximizar conversões, ou de maximizar o valor de conversão, ou de maximizar o valor de conversões com ROAS objetivo. Ora bem, eu tenho muito pouca confiança nessa recomendação. Então o que é que eu aproveito para fazer? Uma das coisas que faço, muitas vezes, é, já agora, vamos analisar se o Google está a recomendar, se a recomendação pode ser válida ou não. E o que faço é uma experiência. Em vez de aceitar diretamente a recomendação e mudar a forma de licitar de manual, com CPC otimizado, por exemplo, para maximizar conversões, o que faço é uma experiência. Se não viu o episódio sobre o que são experiências no Google, não perca, porque é muito importante. Veja aqui neste episódio, no canto superior direito para si, de como é que se fazem experiências e para que é que servem as experiências. Então, uma das coisas que eu faço muito é experiências para tentar perceber se realmente a minha forma de licitação pode ser melhorada. E muitas vezes chego à conclusão que não. E, portanto, se eu tivesse aceito a recomendação inicialmente, teria cometido um erro. Algumas das recomendações que o Google faz e que são extremamente úteis para mim são, por exemplo, palavras-chave em conflito. Muitas vezes nós, no processo de otimização de uma campanha, decidimos que uma determinada campanha deve atacar determinadas palavras-chave, mas depois começamos a analisar os termos de pesquisa que dão origem aos nossos anúncios e começamos a introduzir palavras-chave negativas, certo? É uma das fases mais importantes, ou é uma das tarefas mais importantes da otimização de qualquer conta do Google Ads. Ora, acontece, porém, que muitas vezes chegamos a meter palavras negativas que entram em conflito com as palavras-chave normais, positivas, chamemos-lhe assim. E o Google identifica isso, e muito bem. E nessa altura nós temos de tomar a decisão de qual é que queremos manter, se a palavra-chave original ou se a palavra-chave negativa, na altura em que provavelmente mais vale desligar a palavra-chave original. Eu dou-vos um exemplo recente que tive com um cliente que tem a ver com fotografia. Então, nós começamos a atacar determinadas palavras-chave, e uma das palavras-chave era fotos de grávidas, por exemplo. E eu comecei a ver muitas pesquisas relacionadas com fotos de grávidas cuja intenção, claramente, era obter fotos grávidas e não obter sessões fotográficas de grávidas, que é uma coisa muito diferente. Então decidi meter a palavra fotos com correspondência ampla negativa e a palavra foto também. Convém sempre, como sabem, se não viram um episódio sobre palavras-chave, recomendo mais uma vez, veja este episódio aqui em cima. Mas convém sempre meter as várias variações da palavra foto, fotos, porque o Google, infelizmente, para as palavras-chave positivas aceita todas as variações como palavra-chave, mas para as negativas não aceita variações absolutamente nenhumas, nem erros ortográficos, nem nada. Portanto, ponha todas as variações possíveis e imagináveis. Com acentos, sem acentos, plural, feminino, masculino. Bem, e portanto, eu, nesse caso, tinha um conflito. Tinha uma palavra-chave que se chamava fotos grávidas e tinha uma palavra negativa que era fotos. E, portanto, o Google chamou-me a atenção. É uma das coisas, por exemplo, recomendações úteis. Outra que também pode ser útil é adicionar palavras-chave. Muitas vezes o Google vê que nos meus termos de pesquisa, ao longo do tempo, há uma determinada recorrência de determinadas palavras-chave. E que são chamadas por inerência de outras palavras-chave que não são exatamente aquela. Sugere, nessa altura, que eu aplique essas palavras-chave à minha campanha. Pode ser útil. É uma das recomendações que eu vejo sempre com bastante cuidado. Quando criamos campanhas, muitas vezes criamos as campanhas um bocadinho à pressa. E pode-nos falhar coisas na criação de campanhas. Uma delas é, se calhar, não utilizar toda a capacidade das extensões que podemos adicionar aos nossos anúncios. O Google detecta isso. Se, por exemplo, vê que eu tenho uma campanha em que não tenho extensões de localização, faz-me uma recomendação a dizer utilize extensões de localização nos seus anúncios. Quando não estamos a utilizar públicos-alvo, também recomenda sempre utilize públicos-alvo, nem que seja como observação, para ter uma ideia de como funcionam cada público-alvo e quais aqueles em que podemos, se calhar, apostar um bocadinho mais, portanto, também bastante útil. E tem muitas outras recomendações, mas tem muitas também que, por exemplo, já são mais comerciais e que já são não sempre do interesse dos anunciantes.
Refiro-me, nomeadamente, àquelas em que sugere aumento dos orçamentos. Não é? Quando diz que a nossa campanha está a ser limitada pelo orçamento, que muito obrigado, porque se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, também não precisávamos de gerir com cuidado aquilo que temos. Muito obrigado por me dizer que eu tenho que aumentar o orçamento, mas este é o orçamento que eu tenho. Licite de forma mais eficaz, costumam dizer, não é? Então, dirigem-nos sempre para campanhas em que existe a automatização da licitação, em que eu deixo de ter controle sobre o valor do clique. Muitas vezes, ao fazer essa transformação, o custo por clique dispara. E, portanto, lá está, para o Google é interessante, mas para o anunciante nem sempre. Mude para palavras-chave de correspondência ampla. Também não é a coisa mais interessante do mundo. Crie novas campanhas, pois claro, quanto mais campanhas tiver, mais vou estar a gastar, e utilize a rede de display, quando muitas vezes não me interessa utilizar a rede de display nos anúncios, sobretudo de pesquisa, porque a rede de display é mais de imagem, e ao estar a utilizar numa rede de pesquisa vão aparecer os meus anúncios de texto em sítios que deveriam ter imagens publicitárias, não é? Então não fica bem, normalmente não tem bons resultados. Pronto, aqui por exemplo, nesta conta da Dalmania, o que é que eles nos recomendam mais? Adicionar mais anúncios de pesquisa dinâmicos. Não está mal, mas estou contente com os anúncios dinâmicos que de momento tenho, portanto não vou adicionar mais. Atualize as suas campanhas locais. Este é um aviso novo em que eles me dizem que eu posso converter as minhas campanhas locais, que vão de forma automática ser convertidas em campanhas de máximo desempenho. Isso já tinha sido anunciado pelo Google há bastante tempo e, portanto, hei de fazer isto, efetivamente, mas não agora enquanto estamos aqui a conversar. Cá está, definam um ROAS-alvo para uma determinada campanha, é outro tipo de recomendação. Adicione recursos aos seus anúncios dinâmicos de pesquisa, é uma recomendação que tem pouco impacto, como podem ver, mas ajuda a otimizar o desempenho dos anúncios dinâmicos, é uma coisa que também posso ver. Ora, aí está, adicionar extensões de preço aos seus anúncios, pelos vistos alguns anúncios, uma campanha que não tem extensões de preço, vou analisar qual é e ver se pode ser interessante. E depois, melhor os anúncios dinâmicos de pesquisa, mais uma recomendação com algum peso, mas nem por isso muito grande. Depois queria-vos falar numa outra coisa, que se calhar muitos não conhecem, mas que é interessante. E sempre que eu tenho uma reunião com os gestores do Google, é sempre o grande objetivo deles é que nós apliquemos isto, que é, destas recomendações todas, existe uma forma automática de cada vez que uma sugestão dessas é emitida, ele ter aplicação automática. Como podem ver, existe aqui este botão da aplicação automática, que não é mais do que a nossa definição daquilo que nós queremos que o Google possa fazer de uma forma automática. E há algumas coisas que realmente até tenho de forma automatizada, como podem ver aqui. Isto funciona da seguinte maneira. Basicamente, se eu escolher essa automatização, imaginem que o Google emite uma recomendação a dizer evite o conflito entre palavras-chave negativas e palavras-chave normais. Se eu tiver isso ativado, ele imediatamente faz essa correção e, portanto, retira a palavra-chave negativa, não é? E tanto estas recomendações ou estas atualizações automáticas estão divididas em vários grupos. Os anúncios e extensões, as palavras-chave e segmentação e a licitação. E depois ainda tem aqui um outro segundo grupo, que é faça a sua empresa crescer. Quer dizer, que para mim é mais faça o Google crescer do que a sua empresa. Mas vamos já ver. Pronto, aqui temos 10 recomendações nesta conta, que diz anúncios e extensões, utiliza a rotação de anúncios otimizada. Olha, não tinha isto, mas vou pôr. Isto não tem mal nenhum. Isto, no fundo, nós todas as campanhas que fazemos sempre isto. Utilizamos sempre a otimização dos anúncios, quer dizer, o Google é que decide se mostra mais anúncios de manhã, mais à tarde, os horários, etc. Os meios, portanto, vamos deixar que ele faça isso através do recurso à sua inteligência artificial. Este aqui já não gosto nada, adiciona anúncios dinâmicos de pesquisa. Este já não vou adicionar automaticamente. Melhor os anúncios dinâmicos de pesquisa também é dar-nos demasiada liberdade ao Google para estar a mexer nos nossos anúncios, é preciso termos cuidado. Cá está, expandir o alcance com parceiros de pesquisa do Google. É também dizermos ao Google, se nós não tivermos selecionado isto na campanha, ele pode selecionar. Remover palavras-chave redundantes é uma que eu particularmente gosto, porque muitas vezes nós vamos metendo palavras-chave numa campanha e a certa altura estamos a meter uma palavra-chave que é arranjos de costura e outra que é arranjos costura, portanto não tem o de. São completamente redundantes porque o Google interpreta isso como sendo a mesma palavra. Portanto, isso eu deixo fazer de forma automática. Remover palavras-chave que não estão a ser publicadas são basicamente palavras-chave que são ou muito redundantes ou têm muito baixo volume de pesquisa
ou a qualidade é muito má e o Google acaba por não utilizar essas palavras-chave. Remover as palavras-chave em conflito não faço. Utilizar a segmentação otimizada também não faço. Gosto de ter controle sobre a segmentação. Adicionar segmentos público-alvo para a criação de relatórios. Isso sim, desde que faça, ajuda. Em termos de licitação, atualizar o acompanhamento de conversões não faço, porque isso é uma coisa que quero ser eu a fazer. Faça a sua empresa crescer. Tem a ver com adicionar novas palavras-chave. Cuidado, porque poderia estar a adicionar aqui palavras-chave na qual não me interessa nada competir. Criar anúncios de pesquisa dinâmicos, muito perigoso, porque vão criar os títulos, vão criar as fotografias, vão criar tudo. Não queremos. Atualizar as palavras-chave existentes para correspondência ampla. Não queremos. Queremos ter controle. Utilizar a expansão da rede de display, já falámos também não. E pronto, e depois de licitar de forma mais eficaz, de forma mais eficaz, de forma mais eficaz, de forma mais eficaz, estão a ver? Ajustar os alvos do CPA, os ROAS, o CPA-alvo, tudo isto pode implicar aumentos de custos, aumentos de CPC e, portanto, obviamente, eu quero ter um grande controle sobre essas atividades. Ou seja, aqui tem um resumo de que eu aceitei 4 de 10 recomendações de aplicação automática e 0 de 16 de fazer crescer a empresa. Reparem que tem aqui o selecionar tudo, portanto é para não carregar, por favor, neste botão, está bem? Porque assim eles imediatamente passam a fazer a aplicação automática de todas as recomendações, dão um controle absoluto sobre a vossa conta e sobre a vossa carteira também. Portanto, isto basicamente é um breve resumo do que são as recomendações do Google Ads. E a principal conclusão que eu acho que devemos tirar e que lhe quero transmitir é que as recomendações são boas estarem dentro da nossa caixa de ferramentas de formas de otimizar a nossa conta. Ou seja, eu olho para as recomendações e, efetivamente, aproveito algumas e outras não aproveito. E, portanto, não tem mal nenhum e acho que deve ser uma das partes, dentro dos vários passos de otimização de uma conta, entre os quais está, obviamente, muito importante analisar os termos de pesquisa e analisar os dados estatísticos e ver como está o nosso click-through rate, etc., e o nosso ROAS. E outra das atividades que eu também desempenho na otimização das contas do Google Ads dos meus anunciantes é precisamente olhar para as recomendações e ver aquelas que podem ser interessantes a aplicar e as que não são tão interessantes e que eu geralmente ignoro. Pronto, é um episódio curto, tal como prometido. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça, subscreva o canal porque vai haver mais conteúdos deste género. Carregue na campainha para ser notificado quando saiam novos episódios. E claro, como estas atividades são às vezes um pouco complexas e se calhar você é gestor de marketing de alguma empresa ou tem o seu próprio negócio e não tem todo o tempo do mundo para se dedicar a fazer esta gestão tão fina da sua conta de Google Ads, pode ser, no entanto, crítica para o desenvolvimento do seu negócio. Conto com a Marketing Digital Lisboa para o fazer, contacte-nos, teremos todo o gosto em ter uma conversa consigo, em sugerir formas de colaboração, temos muitas, desde a avença mensal em que somos como o seu gestor de marketing digital subcontratado, até consultas pontuais que queira fazer para ver o estado em que a sua conta Google Ads está e quais são as sugestões que nós daríamos para a melhorar. Okay? Temos muitas formas de colaborar. Em Google Ads e em SEO e em marketing digital, Facebook Ads, em LinkedIn Ads e muitas outras atividades relacionadas com publicidade nos anos e na vida e na era do marketing digital. Okay? Não se esqueça, este artigo também está disponível no site da marketingdigitallisboa.com, portanto, se o quiser ler em vez de ver o vídeo também está lá disponível. E em breve lançarei mais um episódio sobre um tema que vai ser interessante com certeza. Por isso digo, subscreva e carregue nas notificações para ver o que é que vem aí a seguir. Está bem? Muito obrigado. Qualquer dúvida que tenha, não se esqueça, ponha um comentário, escreva qualquer coisa, dê a sua opinião e para que nós possamos ir melhorando o nosso canal dia a dia. Está bem? Obrigado. Até à próxima.